Aleluia, graça e paz. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de número 20. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Edilson, pastora Sabrina, essa família que tem se dedicado ao reino. Pastor Edilson é um amigo, é alguém que eu tenho uma grande estima, é alguém que está sempre nas minhas orações, nas minhas lembranças. É uma pessoa que a gente, mesmo longe, a gente sempre fala dele. Terça-feira estava lá, eu, pastor Silas Filho, pastor Josué e pastor Eliezer falando de pastor Edilson. E eu estava falando para ele ali. Deus abençoe, é por isso que você estava aqui. Deus abençoe a sua vida, o pastor Maurício, e a todos os nossos irmãos, a nossa irmã que cantou. Deus abençoe, leve um abraço lá ao meu querido amigo, pastor Zé Carlos, lá de Lins. Desde quando eu estou lá na matriz, lá falando aí, BO, Deus abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 20. E chegando a uma casa, a multidão novamente afluiu de tal maneira que nem podiam comer. Ouvindo isso, seus parentes saíram para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu e pelo poder dos príncipes dos demônios. Verso 27. Mas ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Só então lhe saqueará a casa. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite através do teu texto. Fale conosco através do teu santo evangelho. Revela-nos quem tu és através da sua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito interessante. Jesus está na região norte de Jerusalém, melhor dizendo, na região norte de Israel. E após um grande milagre, um grande impacto que ele havia feito sobre a cura do homem da mão mirrada em Marcos capítulo 3, aí na sua Bíblia, a partir do verso 1, em Marcos capítulo 3, ele faz uma grande cura. No verso de número 9, depois dessa cura, uma grande multidão o acompanha, de ponto que ele não consegue ficar onde está, porque a multidão está lhe o apertando. Aí o texto diz o seguinte, que após essa cura, verso de número 10, muitos que padeciam com qualquer doença lançavam-lhe sobre ele para tocá-lo. Verso 11, os espíritos imundos viam e prostravam-se diante dele, gritando, tu és o Filho de Deus. Mas ele os advertiu severamente para que não o tornasse manifesto. Depois desse momento de impacto que Jesus vai fazer, Jesus ele se dirige a uma montanha, verso 13 aí da sua Bíblia. Subiu ao monte, chamou os que quis e vieram a ele. Então designou os 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. Jesus sobe essa montanha, vai então separar os 12, depois da cura do homem, da mão mirrada em Marcos 3. Após isso, ele vai se reunir, como diz aqui no texto, pela primeira vez com os 12 que nós vamos chamar do colégio apostólico. Após esse encontro de Jesus com esses homens, que serão os 12 dele, verso de número 20, diz assim, pastor Edilson, chegando a uma casa, a multidão novamente afluiu de tal maneira que não podiam comer. Jesus desce na montanha e volta para uma casa. Essa casa provavelmente é a casa que nós vamos chamar da casa de Pedro, onde Pedro residia. Quando você diz aí no texto, na sua Bíblia, a uma casa, ele está fazendo uma referência à casa de Marcos capítulo 2, que é onde o paralítico desce, era onde Pedro morava. Por isso que o texto aqui fala uma casa, sempre uma casa remota, a casa de Marcos. Aí o texto vai dizer que essa multidão aflui para lá. Na sua Bíblia aí, olha comigo. Verso 21 diz assim, e os seus parentes saíram para prendê-lo. Então, somada a multidão, tem os parentes de Jesus. A multidão, a gente não sabe quantos são. E depois da multidão, e os parentes, pastor Edilson, igreja, diz que os escribas que haviam descido de Jerusalém foram também para lá, para esse lugar, onde está essa casa, onde Cristo está com os 12. Então, do lado de fora de uma casa, se eu posso botar aqui, calma, vocês se assustaram? Jesus não voltou ainda não, fica tranquilo. Do lado de fora da casa, eu posso colocar aqui um exemplo, do lado de fora aqui da casa, estava a multidão, os parentes e os religiosos. Repitam comigo, multidão, parentes e religiosos.
Estavam aqui do lado de fora dessa casa. Aí aqui do lado de dentro está Jesus com os 12, sentados numa mesa. Então, quando eu li o texto, eu fiquei pensando, por que a multidão não entrou? Por que os parentes não entraram? Por que os religiosos não entraram para prender Cristo? Porque quando o paralítico estava enfermo, os amigos fizeram um buraco no telhado e desceram até Cristo. Mas nesse momento, Jesus está com os 12 e nada aqui fora consegue entrar. Essa é a minha dificuldade no texto. Eu olhava para o texto, o pastor Maurício falava assim, mas Jesus, por que eles não entraram? Olha na sua Bíblia, o verso 27. Mas ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Só então lhe saqueará a casa. Então o Espírito Santo me falou algo aqui, Ronald. Eles não entraram não é porque a porta era boa ou porque a casa era bem segura. Eles não entraram porque o valente estava na porta. Então aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o valente da sua vida que impeça as coisas do mal de entrar dentro da sua casa? Quem é o seu valente? O texto aqui vai dizer para nós a respeito de 3 situações. Em primeiro lugar, a multidão novamente afluiu de tal maneira que não podiam comer. Que multidão é essa? A multidão pode ser qualquer coisa que venha nos tirar a paz e tirar a gente do foco do Evangelho da graça de Jesus Cristo. A multidão pode ser um problema, uma dinâmica da vida, uma justiça, um problema médico, um problema financeiro. Pode ser algo que te acompanha por onde você for. No verso de número 9 de Marcos capítulo 3, diz que a multidão segue Cristo por onde ele vai. A multidão, de certa forma, pode ser para nós um problema. Dependendo do problema e a dinâmica da vida que você enfrenta, ele nos acompanha. No trabalho, em casa, no momento de lazer, no momento de dormir. Dependendo do que você está enfrentando, você não come nem em paz. Dependendo do que você enfrenta, do que eu enfrento, a gente não consegue dormir direito, assistir um filme direito, ter um momento de prazer com a família, de conversar, de bater um papo, sabe, de ver um filme. Dependendo do que você está enfrentando, dependendo do que eu enfrento, ele vem até a nossa porta tentando tirar a nossa paz. O texto da sua Bíblia, de tal maneira que não podiam comer. Ou seja, de certo sentido, aqueles problemas estavam batendo na porta deles e estavam impedindo eles de ter um momento de comensalidade com Jesus Cristo. Eu acho interessante que, às vezes, nós somos invadidos por esses problemas. É uma data especial, meu Deus, é dia 10, eu tenho que resolver um problema. Daqui a 2 meses eu tenho uma audiência. Semana que vem eu tenho um diagnóstico. Daqui a 4 meses termino o contrato. Meu Deus, eu tenho esse problema. E dependendo do problema, pastor Edilson, ele nos acompanha até nas férias. Você pode estar lá em João Pessoa, Maceió, sentado na beira da praia, daqui a pouco vem aquele pensamento, dia 15 tem que pagar o boleto. Aí você fica, meu Deus, eu estou aqui, estou pensando nisso. Ou dependendo da pressão que você enfrenta, você levanta de madrugada para ir no banheiro lá da sua casa, ou tomar uma água, e daqui a pouco vem um problema, sexta-feira tem reunião. Ou vem na sua cabeça assim, olha, na data tal você tem que entregar o seu TCC. Aí você já fica em pânico, já fica angustiado. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E isso tira a nossa paz. O texto diz aí na sua Bíblia, de tal maneira que não podiam comer. Em outras palavras, ao invés de eles terem um momento com Cristo, aproveitando da presença, aproveitando do pão, aproveitando da graça, eles estavam preocupados com as multidões lá de fora, com o som lá de fora. Preocupados com que a multidão pudesse entrar e tirar Cristo de perto deles. Olha no texto aí no verso 9. E lhe preparasse um barquinho por causa da multidão, para que não o apertasse. Os problemas, às vezes, eles nos apertam de uma tal forma, que nos tiram de perto de Jesus Cristo, e nos tiram daquilo que é de melhor dele, a sua presença, a sua graça, a sua revelação, o seu poder, aleluia, o Espírito Santo sobre nós. Os discípulos aqui pela primeira vez, tem uma multidão lá fora, e eles estão querendo entrar. Então há uma preocupação grande no coração dos discípulos. Mas aí Jesus diz, verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então, aleluia, lhe saqueará a casa. Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão preocupados porque vocês estão acostumados a ficar na porta. Mas quando eu fico na porta, nada passa por mim. Aleluia. Remandará, súria. Quando você fica na porta, você não dorme direito. Quando você fica na porta, você fica com a cabeça aqui, mas com a cabeça lá fora. Quando você fica na porta, você não tem paz. Quando você fica na porta, você não assiste um filme direito.
Quando você fica na porta, você não tem um momento de alegria. Então aqui eu vim hoje, nessa quinta-feira, dizer, sai da porta e deixa Jesus ficar na porta da sua vida. Aleluia. Deixa Ele ser o seu valente. Deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele guardar aquilo que há de mais precioso. Olha na sua Bíblia. Ele diz, para roubar-lhe os bens, verso 27. Ou seja, o que o problema quer fazer de mim e de você, ele quer entrar e roubar aquilo que há de melhor das nossas vidas. A paz, a segurança, a tranquilidade, o descanso da nossa alma. Eu acho interessante no texto, aleluia, eu acho aqui muito interessante, que quando eu leio isso aqui, eu estava falando com a minha esposa, em Gênesis capítulo 7, se você abrir aí, Gênesis 7,16, a nossa irmã Márcia cantou aqui, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que você conhece a história, a Arca de Noé. Interessante que a gente chama de Arca de Noé, mas a arca nunca foi de Noé, sempre foi de Deus. Porque Deus é o dono do projeto, a madeira era de Deus, Ele deu a ordem, Noé entrou na arca. A arca não tinha timão, a arca não tinha leme, ou seja, Noé construiu, mas a arca sempre foi de Deus. Aí Noé entra na arca, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 7,16. O que diz a Bíblia aí, na sua palavra? O que diz a palavra aí? A Bíblia diz que quando Noé entra na arca, pastor Maurício, aí a Bíblia vai dizer, e Deus fechou a porta. Que arca é essa de Noé que nem a chave da arca ele tem? Ele entra dentro da arca e Deus fecha a porta. Noé passou um ano na arca, um ano. E o que estava do lado de fora? Águas do dilúvio, chuva, destruição, guerra. Aí eu fico imaginando Noé e a família, pastora, dentro da arca. Por que Noé não ficou preocupado com a água de entrar? Noé não botou o betume? Não botou lá, não tapou tudo? Mas por que Noé ficou tranquilo? Porque ele não fechou a porta. Quem fechou a porta? Deus está dizendo, pode dormir tranquilo, Noé. Pode ficar em paz, que o que está lá fora não vai entrar para destruir a tua casa e a tua família. Aleluia! Deixa eu te dar uma palavra. Sai da porta e deixa Jesus ficar na porta da tua casa, que o que está lá fora não vai entrar dentro da sua casa para destruir a sua família. Aleluia! Remandará súria. Deixa Ele ser o seu valente. Porque quando você é o valente, você fica cansado. O portão de uma cidade é o que há de mais seguro de uma cidade. Por isso que quando Jesus diz em Mateus 16, ele vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu vou falar de um brinquedo aqui. Eu tenho 44 anos, eu brinquei muito com esse brinquedo, chamado Forte Apache. Quem lembra disso? Só quem tem raiz, olha lá, tem um lá atrás, ó. Aqui o outro, aqui, aleluia. Pastor Edilson é mais garotão. Forte Apache. Forte Apache era um brinquedo que você tinha, era um forte com os índios, os soldados, né? E era de uma empresa brasileira que nem tem mais, uma empresa Gulliver. Né? Gulliver, aí brincava e tinha os portões, eu lembro disso. E você tinha os portões. Os portões ele era com uma cor diferente, aí tinha que botar a madeirinha atrás para... Por quê? O portão de uma cidade é o que faz a cidade ficar de pé. Quem assistiu qualquer filme de guerra medieval sabe, sustentem os portões, porque quando o portão de uma cidade cai, a cidade vai cair. O lugar mais frágil da sua vida é a porta da sua família. É onde os problemas batem. É onde as notícias chegam. É onde aquilo que quer entrar e quer tirar você e a sua família da paz. E às vezes a gente fica tão cansado de ficar na porta, tentando sustentar algo que está quase caindo. Ah, pastor, o senhor não tem noção dos problemas que estão querendo entrar. Eu vim aqui para te dizer uma coisa. Deixa Cristo ser o valente da sua vida. Deixa Ele ficar na porta da sua vida. Porque quando Ele assume a porta da sua vida, Ele está dizendo, coma do meu pão, beba da minha água, descansa na minha presença. Aleluia! O exemplo de Noé para mim e para você é um exemplo sensacional. Quando você olha o projeto da arca de Noé, é um projeto maravilhoso. Não tem janela na frente, não tem janela atrás, não tem janela do lado e não tem janela do outro. Só tem janela para cima. Não tem timão e não tem leme. Já viu barcos sem timão e leme? E não tem âncora. O que Deus está dizendo? Eu que controlo, eu que guio. Não precisa olhar para o seu vizinho, não precisa olhar para o outro, não se preocupe com a frente e não se preocupe com atrás, só olha para cima, porque eu estou no controle, aleluia! Noé, quando a arca parar, eu já sei, vai parar e acabou. E quando ela parou, Deus abriu a porta. Por isso que eles ficaram um ano lá dentro, um ano resguardados,
guardados por Deus, para que a água não entrasse. Eu vim aqui nessa noite para dizer, descansa a sua alma, saia da porta e deixa Cristo assumir. Fala, Senhor, fica na porta da minha vida, assume a porta da minha família, aleluia. Assume a porta do meu casamento, que aquilo que está lá fora não venha entrar e destruir a paz da minha família. Em nome de Jesus, Senhor, assuma, porque eu creio na tua presença e na tua palavra. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, aleluia. Aleluia. Eu acho interessante que de tal maneira que não podiam comer, dependendo da dinâmica que você enfrenta, ele tira a sua paz mesmo. E você não consegue, como é que eu vou te explicar? Tranquilidade para a oração, para a leitura da palavra. E os discípulos ali, pela primeira vez com Jesus Cristo, e Jesus está dizendo, olha, verso 27, mas ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então lhe saqueará a casa. Em Marcos capítulo 1, o pessoal da mídia está me ajudando, Marcos 1:7, João Batista vai dizer, está vindo aí alguém que é mais forte do que eu. O que João Batista está dizendo? Vai aparecer alguém aqui que é mais valente do que eu. Quando Jesus surge no cenário e ele fala esse verso 27 para os discípulos, ele está dizendo para os discípulos o seguinte, olha, ninguém é mais forte do que eu. Não tem problema que é mais forte do que o Cristo que você serve. Não tem diagnóstico mais forte do que o Cristo que você serve. Não tem problema mais forte do que o Cristo que você serve. Assim diz o Senhor, descansa porque eu sou Deus que estou na porta da tua vida e da tua casa. Eu sou Deus que sustento, e aquilo que está lá fora que vai entrar para destruir, não vai mais não, porque eu vou estar lá na porta da tua vida e da sua casa. Aleluia! Ele é o nosso mais valente. Ele é o mais valente. Já dizia aquele corinho, Márcia, minha irmã Márcia, o mais valente que conosco está. Ele é o mais valente que está conosco. De fato ele é. Por isso que Jesus diz assim, ó, fica tranquilo, porque o mais valente sou eu. Aí o texto diz aí na sua Bíblia, ouvindo isso, seus parentes saíram para prendê-lo, porque diziam ele está fora de si. Eu acho interessante, igreja, que a ideia dos parentes, pastora. Os parentes aqui são pessoas próximas, na sua Bíblia aí, ó. Verso 31 vai dizer que a mãe e seus irmãos estão lá fora. É diferente. Os parentes aqui são primos, amigos, os vizinhos que cresceram com Jesus em Nazaré. Nazaré e Cafarnaum é muito próximo. Eu tive o privilégio lá em 2023, junto com a minha esposa e a caravana do pastor Silas. É bem próximo a região de Nazaré. Então Jesus cresceu lá e todo mundo conhecia. Os parentes aqui vão lá e dizem assim, olha, ele está fora de si. Ou seja, ele está pensando que ele é o Messias. Interessante no texto, se você vê a diferença do verso 20 por 21, pastor Edilson. Você vê o 20, eles afluem. O 21, dizem. A multidão afluiu, ou seja, o número era algo muito grande, então a multidão fazia um som perturbador. Já os parentes são um número reduzido, eles diziam, falam. Eles estão dizendo, ó, ele está fora de si. O som da voz dos parentes era uma voz dizendo assim, olha, desista. Ele está pensando que ele é o Messias. E às vezes a gente não percebe isso. As vozes estavam lá fora dizendo, ó, ele está louco, ele está fora de si. E se você ver o texto aí, do verso 13 ao 19, do capítulo 3, você vai perceber que um deles ouviu essa voz, Judas. Judas foi aquele que escutou. Não, então eu vou vendê-lo por 30 moedas. Porque a voz entrou, pastora, e ficou na cabeça de Judas. Espera, ele está fora de si? Então eu vou ganhar algum dinheiro em cima disso. Eu quero te dizer uma coisa. Qual voz você quer ouvir? A voz lá de fora ou a promessa aqui de dentro? Qual voz você quer ouvir? A voz lá de fora que está dizendo, isso não vai dar certo. Esse negócio de você orar no monte é loucura. Esse negócio de fazer campanha de 7 quinta-feira, isso é coisa da tua cabeça. Logo você, aí vem aquele ar. Logo você, tão instruído, culto, já viajou para fora, com graduação, não é assim que fala? Com graduação, você é tão bonita, você é tão bonito, tão inteligente, acreditando nessa religião antiga, nessa coisa que não acontece nada. Assim diz o Senhor, você vai ficar com a voz lá de fora ou com a promessa aqui de dentro? Remandará, Súria. Judas ouviu a voz lá de fora e abandonou. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 10.
Paulo vai escrever a Timóteo, que é pastor de Éfeso. Timóteo, infelizmente, Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas andou com Paulo durante 8 anos, de 8 para 10 anos. Acompanhou a vida de Paulo desde o ministério de Paulo em Colossos. Viu Paulo fazer coisas tremendas. Mas alguém disse para ele: rapaz, você andando com esse cara fazedor de tenda, que vive mordido por víbora, vive envolvido em naufrágio, apanhando e apedrejado, cara, eu tenho um negoção para você, vai para Tessalônica que você vai ficar rico. Demas, amando o presente século, abandonou e foi para Tessalônica. Conheço muita gente que está no caminho direitinho da promessa, mas daqui a pouco vem uma voz dizendo: olha, sai fora, você está fora de si, isso aí não vai dar em nada, isso não vai acontecer nada, mas assim diz o Senhor: aquele que permanece firme na minha palavra, esse vai alcançar. Aleluia! Porque para quem está do seu lado, olha o texto aí, verso 21, parentes, é quem senta do lado, quem te conhece desde criança, quem te acompanha. Quantos não disseram para o pastor Edilson: rapaz, você nunca vai ser pastor, você nunca vai dirigir igreja, larga com isso, desiste desse ministério. Está aqui para a glória de Deus, a nossa irmã falou. Quantos falaram para mim: Ronald, isso é loucura, isso não vai acontecer, isso não vai dar nada. Está eu aqui pregando para você. Então eu posso te dizer: o mesmo Deus que me fez a promessa cumpriu, o mesmo Deus que cumpriu a promessa dele, é o mesmo Deus que vai cumprir a promessa na sua vida. Remandará súria. Qual voz você está ouvindo? A voz lá de fora vai dizer para você não buscar mais. A voz lá de fora vai dizer: desiste, isso não vai dar em nada. Deixa eu falar um pouco de teologia. Por que não dá, filho? A veia do professor pula. Não tem como. No Evangelho de Marcos tem 2 tipos de discípulo. Quantos discípulos? Quantos? Já vai anotando aí para você aprender. Anota aí, ó. Tem um discípulo do caminho. Pode anotar aí. Discípulo do caminho. E o discípulo da casa. São 2 tipos de discípulo. Se você ver aí, Marcos 1, 2. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 2. Vai falar do discípulo do caminho. 1, 2 e 3 vai falar lá: olha, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Aí no verso 2 vai falar: eu envio meu anjo diante da tua face, que preparará o teu caminho. Marcos começa com caminho e termina com casa. Marcos 16, 14, o texto de Cristo termina na casa, quando o texto vai falar que eles estavam na mesa. Marcos começa no caminho e termina na casa. Pastor, qual é a diferença? Abre a sua Bíblia. Marcos capítulo 9, verso 28. Quando Jesus vai expulsar o demônio mudo do garoto. O menino que está com o demônio desde garoto, desde bem novo. Jesus vai erguer e vai o levantar, e os discípulos dizem assim, verso 28, capítulo 9. Isso, o pessoal da mídia está junto comigo. Quando entrou em casa. Quando entrou aonde? Entrou aonde? Os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? Aí ele vai falar: porque certas castas de demônios só saem em jejum e oração. Os discípulos esperaram a casa, assim como Marcos 9, 20, quando diz assim: e chegando a uma casa. Marcos tem 2 discípulos. Tem o discípulo do caminho e o discípulo da casa. O discípulo do caminho, lá de fora, tem metade da revelação. O discípulo da casa tem a revelação completa. Aleluia. Oh, aleluia. Eu amo o evangelho. Quem está aqui dentro escolheu, quer a revelação toda. Você está aqui porque você é igual a mim. Nós queremos a revelação toda. Quem fica lá fora só tem metade da revelação. Quem fica lá fora não compreende quem está aqui dentro. Quem fica lá fora duvida das coisas que acontecem aqui dentro. Quem está lá fora age por lógica, quem está aqui dentro age por fé. Quem está lá fora vive vida de murmuração, quem está aqui dentro vive vida de adoração. Quem lá fora espera a saída do homem, quem está aqui sabe que a saída só vem de Deus. Aleluia! É qual revelação você quer? A revelação lá de fora não existe, lá é uma informação pela metade. Os parentes que estavam diziam, ele está fora de si. Infelizmente, na minha caminhada de evangelho, eu ando evangelho desde os 7 anos. Quanta gente eu vi abandonar o chamado por vozes lá de fora. Eu conheço um caminho mais rápido. Eu conheço um atalho mais rápido. Eu sei como chegar lá mais rápido. Eu sei como pular mais rápido. O caminho da promessa é mais difícil. O caminho da promessa é mais longo. O caminho da promessa é mais complicado. Mas o caminho da promessa é real.
O caminho da promessa é palpável, aleluia. O caminho da promessa, Deus faz você enxergar. Sabe por que você está aqui? Não é o médico que está te mantendo vivo. Não é o sistema público que te mantém vivo. É a promessa que está fazendo você ficar vivo. Porque você tem vindo na casa dele. E assim diz o Senhor, continua você acreditando na minha palavra. Porque em breve você vai ver a minha palavra se cumprir sobre a sua vida. Aleluia, você pode adorar o Senhor. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, aleluia. Aleluia. Quantas pessoas desistem do caminho da promessa, pastor, e abandonam por causa de vozes que fazem convites estranhos? Quando você olha os patriarcas, cada um dentro da sua particularidade, o Ministério de Louvor cantou aquela música, eu acho muito interessante, a música da Igreja Latina, o Shaddai, o Jireh, o Iavé, se manifestará. São manifestações legítimas do Deus do Antigo Testamento, mas cada uma dentro da sua proposta da visão do texto. Por exemplo, você olha Abraão, Isaac e Jacó. Eles têm uma grande diferença. Abraão é um cara que vai, anda, um cara ativo. Jacó é um cara da coragem, anda, vai, ele é ativo, né? Abraão vai para o Egito quando tem um problema. Aí houve terra seca, a coisa pegou e ele foi para o Egito. Jacó a mesma coisa. Mas Jacó ainda demora um pouquinho para ir para o Egito. Ele vai lá para Berseba. Em Gênesis 46, levanta um altar para saber se é de Deus ele ir para o Egito para encontrar com José. No final da história, toda vez que vem uma crise, ele corre para o Egito. Só teve um personagem que não foi para o Egito, Isaac. Isaac passou pelo mesmo período de seca de Jacó e Abraão, mas ele não vai para o Egito. Pastor, por que Isaac não foi para o Egito? Porque a maneira de Isaac se relacionar com Deus era muito diferente da maneira de Abraão. Abraão se relaciona com Deus do cordeiro. Não, Deus é o cordeiro, aqui ó, é o cordeiro, ele vai dar o cordeiro. Jacó é o Deus, ele se relaciona com Deus do Val de Jaboque. Quando Jacó encontra Deus no Val de Jaboque, Jacó tem 97 anos. 97 anos de idade que Deus vai se apresentar para Jacó. Não, eu sou Deus, eu quero fazer uma aliança contigo, você é Israel. E Isaac? Qual é o Deus de Isaac? É o terror de Isaac. Em Gênesis 31, vai dizer que Jacó fala para Labão, o Deus do meu pai, o terror de Isaac. Por que Deus para Isaac é terror? Porque para Abraão é o cordeiro. Para Jacó é a escada, mas para Isaac é o cutelo. Então por isso que Isaac, ele não sai de casa, ele fica. Porque ele sabe que com Deus de cutelo não pode brincar. E tem muita gente brincando com o Deus do cutelo. Achando que o Deus do cutelo não desce o cutelo. Isaac tem um encontro, não, eu não posso sair daqui. Por isso que ele planta em terra seca e colhe 100 por 1. Porque quem vai brincar com Deus que segura cutelo? Você não tem como brincar com um Deus desse? Jacó tentou brincar e ficou manco. Aí ele sabe, não, esse Deus não pode. Deus falou assim, eu vou deixar você só manco. O teu pai, eu dei um susto nele, ele viu meu cutelo, ele viveu aquela vida do jeito que ele é. Um cara mais pacato, mais equilibrado e mais tranquilo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque as vozes vão fazer de tudo para que você desista da caminhada pela qual Deus lhe colocou. As vozes vão tentar lhe influenciar em escolhas próprias. Dizendo assim, você tem que fazer o que é melhor para você. Não, você tem que fazer o que é melhor para Deus. Você tem que fazer o que é melhor, o que Deus quer. E o que Deus quer para a sua vida é muito melhor do que aquilo que você quer para você mesmo. Aleluia. Então assim diz o Pai, descansa você na minha presença, porque a minha promessa vai te levar até o final. Você pode adorar o Senhor? Quem pode adorar? Quem pode celebrar a Deus aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. A Deus a glória. Aleluia. Cadê o meu amigo tangedor aqui do teclado? Corre aqui, só o rapaz das teclas mágicas aqui. Isso, vem cá. Vocês, tudo músico tem que ser tudo careca, né? Pastor Edilson, você, o outro ali. Tudo é. Ainda bem que eu não sou músico. Mas, toca aí. Verso 22 diz assim. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu pelo poder dos príncipes dos demônios e expulsa demônios. Isso aqui é muito forte. Multidão, os problemas. Os parentes são aqueles que estão do nosso lado querendo fazer você desistir. E os escribas, pastores? Os escribas são as forças malignas. Aqui eles sempre vão representar as forças do mal. Diabo não tem medo de muro alto. Diabo não tem medo de pitbull. Diabo não tem medo de câmera de segurança. Diabo não tem medo de cerca elétrica. O diabo só tem medo de uma coisa: se Jesus é o valente da sua casa. É a única coisa que afasta ele.
Grito não afasta Satã, autoridade afasta o diabo. A única coisa capaz de afastar o inferno da sua casa é quando Deus é o guardião da sua casa. Se você olhar lá atrás, em Êxodo, se eu não me engano é 9:26, vai dizer onde os judeus habitavam, na terra de Gósen. Gósen era a terra de escravo. Você vai lembrar que a última praga, a morte dos primogênitos, o primeiro lugar que ela vai é onde? Na casa dos judeus. Porque Deus vai derramar justiça sempre primeiro para aqueles que o conhecem. Vou começar com os obedientes. Será que eles me obedeceram mesmo? Mas vai lá. Quando foi passando lá naquelas casas simples de escravo, ela não entrou e não matou primogênito nenhum. Por quê? Porque tinha muro alto? Que tinha cerca elétrica? Que tinha soldado? Não. Porque tinha um sangue no umbral da porta. Aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso entrar. Aleluia. Aí você olha lá na terra de Faraó. Palácios, pastor Maurício. Escolta armada, soldados de Faraó. Você já viu os palácios lá do Egito? Que coisa bonita, é muito bonito. As pirâmides, né? Milenares, mais de 4.000 anos lá. Os grandes palácios. O Vale dos Reis, onde muitos dos faraós estão sepultados, nas criptas. Às vezes a gente fica olhando lá e impressiona. Como é que eles construíram isso? Então, aquela estrutura toda de pedra. A morte entrou lá, porque não tinha sangue. O soldado não guardou, a parede não impediu, as portas de ouro não impediram, porque o sangue não estava lá. Existe uma frase, pastor Edilson, muito antiga que eu uso sempre, do Ayman Lima Moody. Tem uma frase célebre: se Cristo estiver na sua casa, logo os seus vizinhos vão saber. Nossa, isso é muito forte, cara. Você mora numa rua, dependendo de quanto tempo você mora, você fala ali, ó, ali mora o vascaíno, aqui mora o flamenguista, aqui mora a menina que gosta do pagode, aquele vizinho ali adora tacar fogo no lixo quando você bota a roupa, o outro aqui bota o lixo na porta, aquele dali tem um carro e bota na porta de todo mundo. Um monte de gente rindo aqui já, ó. Aquele dali é o folgado, levanta domingo, 8 horas da manhã, bota funk e fica lavando a moto na porta de casa. Aquele dali é fulano, aquele dali é cicrano, filho de Dona Maria, aquele de lá trabalha na quitanda. Se a rua for muito antiga, pastor Maurício, todo mundo se conhece. Em uma rua muito antiga, todo mundo se conhece. Então a prática da palavra é a mesma. Se Cristo estiver na sua casa, logo os seus vizinhos vão saber. Mas também é o oposto. Se Cristo não tiver, seus vizinhos também sabem. Porque casa que não tem Jesus, todo mundo sabe. Mas casa que Jesus está, até o inferno sabe que está. Aleluia. Porque quando Jesus está na casa, seus parentes sabem, seus vizinhos sabem, e o inferno também sabe. Aleluia. Então eu vim aqui nessa noite para dizer, deixa Cristo ser o valente da sua casa. Porque vai acontecer algo interessante na sua vida. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua família não vai ser atingido. Aleluia. Quem crê comigo nessa palavra? Remanjorassúria, Remandarassuri revácia. Às vezes a gente fica preocupado com a estrutura da casa, com a beleza, pastor Edilson. Nada contra. Os melhores móveis, não tem problema nenhum. Você pode comprar os melhores móveis que existir no Rio de Janeiro, nas melhores lojas do Recreio, da Barra da Tijuca. Eu não tenho problema. Mas coisa boa é quando você entra lá dentro de uma casa. Imagina um seu parente entrando dentro da sua casa agora. Imagina aí. Pensa comigo. E você tem lá uma televisão bonita que você comprou para você ver jogo de futebol com seus amigos, com seus sobrinhos e com seus filhos. Mas o seu parente entra e não presta atenção, mas ele fala, que presença é essa que tem aqui dentro? Aleluia. Remandará-súria, porque Deus é vivo. Aleluia. Ele não fica te esperando aqui para você chegar. Você acha que quando a igreja está fechada, ele está sentado no trono? Nossa, a minha igreja se reuniu para adorar. Oh, eu estava com saudade de vocês. Não, o Deus que está aqui também está lá na sua casa. O Deus que está aqui está te acompanhando todos os dias. Aleluia. É uma presença real, é uma presença verdadeira, é uma presença ativa. Aleluia. Então eu quero ser profeta em nome de Jesus. O seu parente vai entrar dentro da sua casa e o demônio que está daquela tua prima vai sair lá. Quando sentar naquele sofá, aquele espírito vai sair correndo. Aleluia. Remanjorassúria.
E Deus vai salvar aquela família através da presença dele na tua casa e na tua família. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Quem tem glória aí? Quem tem aleluia? Quem pode adorar o Senhor nessa noite? Pode deixar só ele aqui. Pode deixar só ele aqui por enquanto. Aleluia. Irmãos, eu não sou pastor como o pastor Edilson, de líder de igreja. Eu sou pastor evangelista. Mas já andei um bocadinho. Eu já andei um bocadinho. E às vezes a gente faz visitas, pastora, em alguns lugares. Eu já tive o privilégio de visitar mansões em São Paulo, endereços assim que eu jamais pensei em pôr o pé. Em casas assim, eu lembro de uma residência que eu fui alguns bons anos atrás, do mordomo me receber na porta de casa. Não, fulano está te esperando. E você subiu o elevador para ir numa casa, casa com elevador. Casa assim, cinematográfica, com um helicóptero no fundo. Nunca tinha visto isso. É algo inimaginável. Mas por que eu estava lá? Porque ele tentou suicídio. Os 2 pulsos enrolados de atadura. Com um olho fundo, que tinha me assistido pregar em São Paulo, um amigo de um amigo meu. Ele falou, Ronald, vamos lá, que ele gostou de você, ele quer conversar com você. Com os 2 pulsos cortados que tinha tentado suicídio. Aí você fala assim, morando aqui? Morando aqui? E você sente o peso espiritual daquela casa. Um lustre que ele mandou trazer de Veneza. Ele falou, pastor, eu mandei trazer esse lustre de Veneza. Nunca mais me esqueço. Em formato de DNA. Esse lustre custou 250 mil reais. Eu mandei vir de avião de Veneza. Aí você sente o peso espiritual na casa. Em contrapartida, você vai em casa de irmã, num complexo da Vila Cruzeiro. Lá do lado de fora, o pau quebrando a violência. Aí você entra aqui, tem graça, tem glória, tem Espírito Santo. Remande, oraçúria. Remanda, súria, remácia. Tem muita gente preocupada com estética, mas não está preocupado com espiritualidade. Remanda, o Deus que fala hoje ainda fala todos os dias. E Deus vai falar com você de madrugada lá na tua casa. Deus vai bradar. Remande, oraçúria. Eu cresci numa casa assim. Ninguém me ensinou não, filho. Eu cresci numa casa assim. Levantando 3 horas da manhã, vendo minha mãe de joelho dobrado, sabe? Dobrado lá, 3 horas da manhã, minha mãe, Dona Maria lá. Casebre, São Gonçalo, barraco, favela. Levantava de madrugada para ir no banheiro. Estava lá minha mãe, ó, dobrando o joelho. Deus, guarda a casa. Guarda os meninos. Bota os anjos. Aleluia. Cubra-nos com o teu sangue. Oh, aleluia. Minha mãe não tinha 5ª série, não tinha teologia, mas o que ela tinha de intimidade, vida de oração, joelho no chão, para eu poder estar aqui hoje. Não tem problema, você pode dar o melhor para sua família. Comprar o melhor videogame, o melhor sofá, a melhor televisão. Mas qual é o lugar onde Deus desce na sua casa? Qual é o lugar onde Ele desce? Minha mãe foi batizada no Espírito Santo fazendo arroz. Deus visitou ela. Porque casa que tem oração, qualquer hora Deus desce. Eu quero ser profeta. Deus vai descer na tua casa e a presença dele vai ser forte. Porque ele é o teu e o meu valente. Aleluia. Ele é o seu e o meu valente. Eu creio que Deus pode começar a transformá-la hoje, agora. Oh, aleluia. É uma graça aqui, pastor Edilson. Aleluia! Graças a Jesus. Porque quando Ele é o valente, o que está lá fora não pode entrar. Assim diz o Senhor, meu filho, eu quero ser o valente da sua casa. Eu quero estar na... Mas tem um problema, pastor Maurício. O problema de Deus ser o nosso valente é que só entra na nossa casa quem Ele quer. Então vai ter visita que não vai entrar mais. Que Deus vai falar, esse não entra mais. Esse aqui não vem mais. Vai ligar para você. Não vai ter churrasco. Vai ter dor de barriga. Vai furar pneu. Vai chover. Vai ventar. Mas ele não vai. Porque casa que valente Jesus habita, só entra quem Ele quer. Mandará súria. Você está preparado para isso? Por que que Deus fechou a arca? Por que que Deus fechou a arca? Porque não é ia botar todo mundo. Aí Deus, não é. Você só construiu, mas a arca é minha. Entra você, sua mulher, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Entra.
Dá a chave aqui, não é? Não, Senhor. Dá a chave. Você tem certeza que quer Jesus como seu valente? Só vai entrar quem Ele quer. Quando Jesus virou o valente da vida de Jairo, ele lá na casa de Jairo, pastora Sabrina. Aí ele vira para... Quando Jesus diz, não, ela só dorme, né? Só dorme. Todos riram. Aí o texto diz assim, e Jesus mandou todos saírem. Fora, fora, fora. E Jairo quietinho com a esposa. Jairo, você não vai falar nada. A casa é dele. Fora, fora, fora. Quem entrou na casa de Jairo? Pedro, Tiago e João. Entrou os deles. Jesus está dizendo assim, quando a casa é minha, só entra os meus. Então fica tranquilo. Se Jesus vai botar para fora, Jesus também vai enviar os deles para sua casa. Gente para orar, gente para buscar, gente para batalhar, gente para te ajudar, gente para chorar junto com você, gente para te dar uma palavra de ânimo, gente para te colocar para cima, gente que vai ser intercessora